Uma das vantagens da gente trabalhar na área de tecnologia é que no meio de uma crise como essa, a gente ainda consegue continuar produzindo, porque o nosso produto é software. E, bom, a gente ainda depende de hardware, depende de computador, de celular, etc. Mas, para entregar o nosso produto, né, a gente não tem nenhuma barreira física, podemos dizer assim. Enfim, o ponto é, a gente continua trabalhando como programador, independente de qualquer crise, porque a gente consegue trabalhar de casa, de qualquer lugar do mundo, basta ter acesso à internet e dispositivos para a gente continuar operando. Enfim, o que eu vou fazer nesse vídeo é falar para vocês um pouco dos softwares que a gente utiliza aqui nessa empresa para continuar trabalhando no meio da crise. E na verdade, mesmo quando não tinha crise, a gente usava para se comunicar, para desenvolver os programas e para colocar em produção, para testar, etc. Certo? Então, vamos começar falando das IDEs. Bom, das IDEs, obviamente, depende do time que você trabalha. No meu caso, eu trabalho como desenvolvedor Android, então eu utilizo Android Studio. E aí tem uma ferramenta para a gente fazer logs, né, capturar logs, que é um pouquinho melhor do que a ferramenta de logs do Android Studio, né? O Android Studio ele tem um logcat, a gente utiliza o Glog ou o Berrytail, que são duas ferramentas, uma é free, a outra é paga, tem uma licença. E aí a empresa forneceu pra gente uma licença do Berrytail Pro. Além do próprio Android Studio, a gente utiliza também alguns editores de texto, lá, VS Code, para editar um ou outro arquivo específico, JSON, XML. E eventualmente a gente precisa alterar esse tipo de arquivo e aí a gente utiliza esse tipo de editor de texto. Sei lá, até Notepad++ a gente utiliza. Outra coisa que a gente utiliza muito, obviamente, o terminal. Então, se você tem pavor de terminal, aprenda a utilizar o terminal, seja do Windows, do Linux, do sistema operacional que você for, porque, acredite, vai agilizar a sua vida muito. Obviamente, a interface gráfica é importante, mas se você depender sempre de interface gráfica para resolver as coisas, quando você precisar fazer alguma coisa pela linha de comando, você vai passar mal. Então, é muito importante você aprender, principalmente Git, certo? Git tem aí GitKraken e vários outros, sei lá, SourceTree, enfim, tem vários programas que você consegue usar Git sem nem saber como funciona os comandos no terminal hoje, né? Eu conheço muita gente que trabalha e versiona com Git usando essas ferramentas e não sabe um comando de Git no terminal. Isso é ruim. Isso é ruim. Então, até utilize essas ferramentas, às vezes realmente agiliza, mas aprenda a utilizar o Git no terminal também, é importante. No meu caso, como esse computador aqui é o Windows e eu acabo utilizando o terminal do Windows também para executar alguns comandos. A gente utiliza o ADB, que é do próprio SDK do Android. A gente utiliza o ADB, que é do próprio SDK do Android, por exemplo, para executar alguns comandos no celular, direto dentro do aparelho. Mas enfim, são outras ferramentas. E aí, pulando para ferramentas de comunicação, a gente usa aqui na empresa o Slack. O Slack é uma ferramenta que é grátis até um certo período, né, para ter certa quantidade de usuários e é bem carinha, inclusive. Eu sugiro que se você está começando, montando sua equipe agora ou está, sei lá, trabalhando em um projeto, tem outras ferramentas como o Discord, que é muito parecido com o Slack e funciona muito bem, é gratuito, se eu não me engano, independente da quantidade de usuários. Tem o Telegram também, que é muito bacana, apesar de não ser muito robusto para compartilhar código como o Slack é, mas resolve na maioria dos casos. E aí a gente tem todo um aparato de software corporativo que na maioria das empresas que você entrar vai ter. Ferramenta de e-mail, ferramenta de compartilhamento de arquivos. E nesse caso a gente utiliza as ferramentas da Microsoft, que o Outlook, aquele pacotezão do Outlook. Tem um sistema de RH chamado Bamboo. Basicamente tem todas as suas informações lá, de todos os funcionários. E aí, por exemplo, você quer pedir férias, quer pedir folga ou quer dizer que você está doente, você vai lá no site e você marca, né, dizendo o que aconteceu, põe um comentário e aí o gestor vai ver e aprovar ou não, ou enfim, pedir mais esclarecimento, dependendo do que for o caso. O ponto é que é tudo automatizado. A galera do design geralmente usa o Photoshop, Lightroom e outras ferramentas dessa de edição visual, eu não entendo muito. E quando eles mandam os assets pra gente, se tiver algum projeto, assets são os arquivos tipo imagem, texto, etc. E aí quando eles mandam geralmente em PDF ou em SVG ou em PNG, enfim, formato que a gente já pega e já coloca no projeto. A gente usa geralmente o Zeppelin ou o Figma, que são duas ferramentas web, e na verdade tem o Sketch também, para importar um projeto todo e ver todo o design, né, de um aplicativo ou de um sistema. Ainda sobre o processo de desenvolvimento de software, a gente tem bug trackers, que a gente usa o Mantis,
A gente tem até alguns projetos de aplicativos integrados, que tipo, quebrou o aplicativo, você pode automaticamente publicar o log no Mantis, que é integrado, ou você pode gravar uma ação e submeter os logs dentro do projeto. É muito bacana. A gente usa uma outra ferramenta chamada Jira para gerenciar as tarefas. Basicamente a gente gerencia Scrum, todo o processo de desenvolvimento lá. Então toda atividade que eu vou fazer tem um ticket lá no Jira assinado para mim, e eu tenho que submeter arquivos, artefatos, tudo que eu fiz lá. Por exemplo, eu resolvi um problema e aí criei um merge request, eu vou lá, movo o meu ticket para staged, que significa que eu crio o merge request, e aí alguém agora vai pegar o meu código e vai fazer um code review, e quando eles mesclarem, ou ele ou eu, tanto faz, move o ticket para desenvolvido, e aí alguém lá do QA vai testar. Então o Jira é muito bacana porque você consegue gerenciar todas as tarefas e o time todo funciona de maneira paralela, independente e integrada. Somente baseado nos tickets, né? No status que o ticket tá. Então não preciso falar pro cara aí, submeter um pull request, verificar aí. Eu não preciso, basta eu fazer o pull request, assinar para ele e mover o ticket. E aí para automatizar o deploy e o teste, a gente utiliza Jenkins, é um projeto open source. Basicamente a gente tem um servidor lá rodando que roda a maioria dos projetos. E uma vez que meu código é mesclado no repositório na branch master, ou que seja na branch principal, o próprio servidor detecta isso e roda os testes, roda o deploy do projeto inteiro e bota em produção, tudo muito lindo. Tem outra ferramenta muito importante que eu não posso esquecer, que agora com essa crise, né, a gente veio trabalhar de casa, que são as VPNs. No caso da empresa que eu trabalho, eles têm servidores internos, então tipo tem data center lá, grandão, e eles hospedam os dados e até alguns projetos nos servidores internos. E VPN, se você não sabe, serve para você criar uma conexão privada virtual entre uma rede e outra, certo? Então a gente cria uma conexão segura usando VPN. Até alguns projetos internos são hospedados lá no servidor deles, e aí não pode abrir a rede para todo mundo, né? Por exemplo, eu já trabalhei em projetos onde a galera hospeda no Bitbucket, no GitHub, em um repositório privado, ou no GitLab, que seja, né? Muitos projetos já peguei assim, e tudo bem, é normal. Nesses casos, geralmente você não precisa de VPN, né? Basta a pessoa te dar acesso ao repositório, você clona e tá tudo lindo, ninguém se importa com a segurança dos dados. Mas tem algumas empresas que têm alguns projetos um pouco mais sensíveis, que é o caso, e aí eles hospedam os servidores lá internamente, e para você acessar você precisa de uma VPN para fazer essa conexão. E aí, aproveitando que eu já falei de GitHub, GitLab, Bitbucket, nessa empresa a gente não utiliza nenhum desses. Na verdade, até um tempinho atrás a gente utilizava uma versão privada do GitLab, né, uma versão própria. E aí, agora eles mudaram para o Gerrit. Gerrit ou Gerrit? Gerrit? Enfim, é um projeto tipo GitLab, só que mais feio, muito mais feio. Eu não sei, né? Eu não sei por que eles mudaram, inclusive. Mas enfim, o Google usa, né? Foi isso que eles me disseram. Eu não acho bacana, pra mim eu preferi o GitLab, mas provavelmente é por questão de ter acesso ao código-fonte mais tranquilo e poder provavelmente automatizar mais coisas. Eu acredito que essa seja a razão pelo qual eles mudaram do GitLab para o Gerrit. Bom, acho que é isso. De software que a gente utiliza para trabalhar, eu acho que eu já cobri todos. Bastante agora hardware, alguns dispositivos, adaptadores, cabos do que você imaginar, tags NFC. Então é isso. Se você já trabalha ou está entrando agora em uma empresa ou enfim, está tocando um projeto próprio, comenta aí se você conhece alguma alternativa a algum desses softwares que eu falei ou qual que você prefere, né? Vamos dividir conhecimento, principalmente para esses aplicativos pagos, essas soluções pagas. Tem muita ferramenta gratuita aí que para quem está começando e quem está montando startup como eu, vai utilizar e vai agilizar muito a vida.